Ih. Ah, ah. Rá. Emoção. Ficha. 8 destaques do domingo da semana 2 do mundo da NFL. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Deixa o like, deixa o comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, meu jovem. Não é verdade, minha jovem? Ok? Então vamos que vamos. Eu fiz um top 8 aqui de coisas que realmente me chamaram a atenção aqui nesse último domingo. Eu começo com o Sam Darnold e o Minnesota Vikings também, de um modo geral, tá? Será que foi o melhor jogo da carreira do Sam Darnold? Porque pra mim ele tá vivendo o seu melhor momento aqui nas duas primeiras rodadas da temporada. Ele foi bem contra os Giants na semana 1, mas foi o New York Giants. E agora contra o San Francisco 49ers. 268 jardas, 2 touchdowns, teve uma interceptação, mas eu achei que ele mostrou uma tremenda confiança, uma tremenda de uma compostura, lançando bem no play action. E os Vikings conseguiram vencer os 49ers pelo segundo ano consecutivo em casa. E eu achei que os dois jogos foram bem parecidos. E uma coisa que eu gostei muito também do Minnesota, o Brock Purdy é um dos melhores quarterbacks contra o blitz. Os Vikings amam mandar blitz e eles mandaram. Em 20 de 44 dropbacks do Brock Purdy, teve blitz. Ele foi sacado 6 vezes nessa partida. Então tira o chapéu para a defesa, também apareceu numa situação, numa quarta descida na linha de 2 jardas. Os 49ers não conseguiram touchdown. Logo na sequência, teve um touchdown de 97 jardas para o Justin Jefferson. Sam Darnold, você enfrenta essa defesa do San Francisco 49ers. É uma defesa agressiva, mas, cara, um passe em profundidade de dentro da sua própria end zone mostra a confiança do quarterback e mostra a confiança do treinador no seu quarterback. Então o O'Connell, quando ele teve o Kirk Cousins, fez um grande trabalho. O Kirk Cousins evoluiu com o O'Connell. Será que o Sam Darnold vai fazer a mesma coisa? Eu, sinceramente, adorei essa vitória aí dos Vikings. É a primeira vez desde 2019 que o Sam Darnold tem jogos consecutivos com pelo menos 2 passes para touchdown. Será que é nesse estágio em sua carreira? Ainda é um jogador jovem, né? Foi draftado em 2018, tá em sua 7ª temporada, mas será que é agora, sob o comando do Kevin O'Connell, que o Sam Darnold vai se tornar um quarterback competente? Tá cedo demais, mas eu adorei o que eu vi nessa semana 2 contra a equipe de São Francisco 49ers. Eu amei o New Orleans Saints. Cara, os Saints, eu vou te passar um número aqui que vocês não vão acreditar, né? 47 pontos na semana 1, 44 pontos na semana 2 contra o Dallas Cowboys, lá em Dallas, a primeira derrota dos Cowboys em casa nos últimos 17 jogos de temporada regular. Uma coisa bizarra, mas o que mais me chama a atenção é que os Saints tiveram 14 posses de bola esse ano nos 3 primeiros quartos. Eles pontuaram em todas as posses, 10 touchdowns, 4 field goals. Na temporada são 21 posses totais, 16 vezes o time conseguiu pontuar. Isso daí é uma coisa realmente impressionante. O que tá funcionando? A linha ofensiva tá funcionando porque não era uma grande linha, a gente falou, era um problema, e foi um problema no ano passado, tá? E esse ano tá sendo a solução. No primeiro jogo contra o Carolina, você fala assim, foi contra o Carolina Panthers, né? Mas contra os Cowboys, fora de casa, Derek Carr sacado uma vez por uma perda de 1 jarda. Cara, o interior da linha tá jogando muito bem. O Taliese Fuaga, que foi uma seleção no draft, também tá jogando bem. O Trevor Penning tá sendo competente, algo que ele não foi em anos anteriores. Eric McCoy, Lucas Patrick, que chegou no time agora, Landon Young, César Ruiz, todo mundo tá jogando bem nessa linha ofensiva do New Orleans Saints, né? Como as coisas são surpreendentes e às vezes dá certo, cara. A gente não esperava nada dessa linha ofensiva esse ano. De novo, tá muito cedo, estamos na semana 2, não vamos exagerar. Mas quando você vai pra Dallas e protege o seu quarterback do jeito que você protegeu, abre espaços pro seu running back, né? Da forma que aconteceu também, com o Alvin Kamara detonando nesses 2 primeiros jogos, cara, isso daí me chama muita atenção, tá? Então, parabéns para a equipe de Nova Orleans. A gente já sabia da defesa do Saints, é uma das boas da NFL, e tem sido faz muito tempo, tem pedigree defensivamente, mas o ataque nas trincheiras, com Alvin Kamara jogando do jeito que ele tá jogando, Rashid Shaheed,
recebendo passes em profundidade, Derek Carr à vontade no pocket, cara, que início maravilhoso para a equipe do New Orleans Saints. Mas essa linha ofensiva precisa realmente ser destacada, parabéns, né? Eu achava que ia ser um problema contra os Cowboys nesse jogo número 2. Estava completamente errado, né? Bom, número 3. Que tal a compostura do Tampa Bay Buccaneers de um modo geral, especialmente o Baker Mayfield? Olha, o Baker Mayfield foi sacado 4 vezes e meia pelo Aiden Hutchinson. Você sofre 4 sacks e meio contra o mesmo jogador e mesmo assim você fica firme no pocket, você mostra maturidade, algo que o Baker mostrou no ano passado, chama muita atenção. Os Lions eram favoritos por 7,5 pontos, até falei um pouquinho sobre esse jogo, né? Os Bucks, no ano passado, foram excepcionais cobrindo jogos fora de casa, né? E eu achava que eles iam cobrir esse spread e é exatamente isso que aconteceu. Venceram o jogo, não só cobriram, como venceram a partida. Tem uma preocupação aqui que eu queria destacar também, tá? Então tem a compostura do Baker Mayfield, que me chamou a atenção. Não foi uma explosão ofensiva, mas ele protegeu a bola. Eu sei que ele teve uma interceptação, mas de um modo geral ele protegeu bem a bola. E aí tem a falta de compostura do Jared Goff, que é algo que a gente também já viu no passado que preocupa. Por quê? Porque a gente considera o Detroit Lions um time para competir pelo Super Bowl. Quando a gente vê o time chegando na Red Zone 7 vezes, entrando na End Zone apenas uma nessas 7 passagens, e vê o Jared Goff com 2 interceptações e sob pressão. Achei que a defesa dos Bucks fez um trabalho sensacional, né? Todd Bowles, o técnico dos Bucks, é sensacional mandando blitz. E o Jared Goff realmente sofreu contra a pressão dos Bucks. Mas esse Jared Goff não pode aparecer para Detroit vencer o título, tá? Então é sempre uma preocupação. Você pressiona o Jared Goff, geralmente coisas ruins acontecem. E é exatamente isso que aconteceu nesse último jogo. Grande vitória do Tampa Bay Buccaneers e a gente espera mais aí do Detroit Lions, que venceu na semana 1 na prorrogação. Facilmente poderia estar 0-2, hein? O Green Bay Packers, meu quarto destaque aqui, venceu um jogo muito interessante contra o Indianapolis Colts. Muitas vezes quando você perde o seu melhor jogador ou o seu quarterback, os outros jogadores sentem a necessidade de realmente crescer. E é o que aconteceu nessa partida. Os Colts entraram dormindo em campo e os Packers entraram dando porrada no queixo aí do oponente. Foram 164 jardas terrestres no primeiro quarto, que foi a melhor marca de qualquer time na NFL desde 2011, quando o Denver Broncos teve 167 num jogo contra o New England Patriots. Isso já estabeleceu o que seria esse jogo. Um jogo físico. Era o jeito de Green Bay vencer a partida. Correndo com a bola e também roubando a bola do adversário. Foram 3 interceptações. O Anthony Richardson realmente jogou muito mal, achei, nessa partida. Mas os Packers correram 53 vezes. Foi a maior marca do time num jogo desde 1978. 53 corridas. Tá? O Malik Willis, quarterback, teve 14 passes e ele completou 12. Né? Então a gente sabia que, e obrigado Josh Jacobs, né, porque a gente fez uma apostinha aqui no Josh Jacobs para ele correr bem com a bola, passadas, se eu não me engano, 69 jardas nessa partida, ele teve 151 jardas, né, então eu achava que essa aposta tinha grandes chances de bater e acabou batendo, mas os Packers sabiam que teriam que correr com a bola, sabiam que iam ter que tirar a bola das mãos do Malik Willis, e eles foram lá e ganharam o jogo de uma forma diferente, que eles não estão acostumados. No passado, com Aaron Jones, com A.J. Dillon, sim, tinham jogos físicos, que eles corriam com a bola, mas 53 corridas contra 14 passes é uma proporção que não existe no futebol americano de hoje. Não foi um grande desempenho ofensivo em termos de pontos, foram apenas 16 pontos. Vai ser muito difícil vencer jogos anotando 16 pontos por partida, mas o time controlou o relógio, roubou a bola do adversário, um futebol americano meio old school, da velha guarda, e foi bonito de ver. Grande vitória do Green Bay Packers. Cara, cada vitória aqui, né, você tenta sobreviver, fica meio que perto dos 50% nesses jogos, né, vitórias, derrotas, sem o seu principal quarterback,
Não é verdade? A vitória dos Raiders em Baltimore foi pra lá de surpreendente. Não sei se foi a vitória mais surpreendente aí da rodada, mas obviamente tá na conversa, né? E eu gostei muito do Gardner Minshew. Você sabe que o Gardner Minshew tava no Indianapolis Colts no ano passado e os Colts foram pra Baltimore e conseguiram uma vitória lá também, tá? Então o Gardner Minshew gosta de jogar em Baltimore, aparentemente. E uma coisa que me chama a atenção também nessa partida, eu tava falando do Baker Mayfield, que foi sacado 4,5 vezes pelo Aiden Hutchinson e mesmo assim conduziu sua equipe a uma vitória. O Gardner Minshew se tornou o primeiro quarterback dos Raiders desde 2006 a ser sacado 5 vezes e vencer. E a partida acontecendo lá em Baltimore, teve várias coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o Gardner Minshew realmente ele soltou o braço no segundo tempo contra essa defesa agressiva, completando 6 de 7 passes que viajaram pelo menos 10 jardas, 150 jardas. E na reta final, faltando menos de 4 minutos, numa terceira para 17, o time precisando de um touchdown para empatar o jogo, ele conseguiu uma interferência na endzone, um passe para o Davante Adams, logo na sequência, touchdown, depois o field goal da vitória, minutos depois. Então eu gostei muito do Gardner Minshew, que completou 30 de 38 passes. E quando a gente compara Gardner Minshew com Lamar Jackson, na verdade que não tem nenhuma comparação, mas nesse jogo o Minshew foi melhor. E a defesa dos Raiders, eu sempre falo, você enfrenta o Lamar Jackson, você não pode deixá-lo escapar do pocket, você não pode deixá-lo escalar o pocket, porque quando ele improvisa, ele se torna um quarterback para lá de perigoso. Pois bem, ele não fez nada correndo com a bola, foram 45 jardas, sendo que 25 dessas jardas foi no último lance da partida, né, quando ele tentou correr lá até a endzone, novamente não conseguiu numa jogada de vida ou morte. Impossível, né? E ele saindo do pocket, lançando a bola também apenas 1 de 4 saindo do pocket. Então essa defesa dos Raiders já evoluiu no ano passado, tem 2 dos melhores jogadores de linha da NFL, Christian Wilkins e o Max Crosby. Então tem o Antonio Pierce, que traz uma pegada diferente para essa defesa. Então eu consigo ver os Raiders sendo um time um pouquinho perigoso. É óbvio que quando a gente olha na posição de quarterback, a gente, né, não fica muito otimista, porque o Gardner Minshew ele tem esse tipo de jogo, depois ele tem um jogo horrível logo na sequência. Por exemplo, os Raiders não fizeram nada na semana 1 contra os Chargers. Mas mesmo assim, é uma grande vitória lá em Baltimore, chama muita atenção. Por falar em grande vitória, o Arizona Cardinals, cara, assim, e eu já fiz um vídeo falando sobre times que eu achava que iam melhorar consideravelmente nessa temporada, e eu coloquei os Cardinals na lista porque eu sinceramente acho que com uma temporada completa do Kyler Murray, com esse menino Marvin Harrison Jr., que foi um espetáculo, com o Trey McBride, com o James Conner, a gente tem um quarteto aí muito, muito competente. E eu vi sinais de vida na segunda metade da temporada passada. Agora, o Dennis Gardeck conseguindo 3 sacks, o ataque dos Rams não fazendo nada correndo com a bola, não fazendo nada de um modo geral, eu sei que os Rams têm alguns problemas aí na linha ofensiva, me chama a atenção. E aí 14-0 depois de 6 minutos de jogo, com jogadas explosivas pro Marvin Harrison, 4 recepções, 130 jardas, 2 touchdowns. Kyler Murray jogando bem demais, completando 17 de 21 passes. Como não tirar o chapéu aqui pro Arizona? O Jonathan Gannon, eu senti isso na segunda metade da temporada, que ele tem um temperamento apropriado para a reformulação de um time, né? Eu não vejo muitos altos e baixos com o Gannon, eu vejo uma certa consistência em termos de personalidade, e isso pode ser bom para o Arizona. O Kyler Murray não se dava muito bem com o Cliff Kingsbury, especialmente na reta final da parceria dos dois lá em Arizona. E eu vejo uma pegada um pouquinho diferente. O time quase venceu o Buffalo Bills na semana 1, estava vencendo 17-3. E venceu um time que era um enorme algoz, né? Era um grande algoz. Quer dizer, sob o comando do Sean McVay, foram 5 varridas dos Rams em cima dos Cardinals. E nessa partida foi totalmente diferente. A agressividade logo de cara me chama muita atenção. Rating perfeito do Kyler Murray, né? Perfeito, 158,3, total eficiência, James Conner correndo muito bem com a bola, e eu te falo, cara, muito desapontado aí com os Rams, que tem algumas lesões, perderam o Cooper Kupp pra ferrar a nossa aposta também, né, no Cooper Kupp, mais do que 86 jardas, saiu machucado da partida,
mas foi uma grande vitória do Arizona Cardinals, a mais expressiva aqui dos últimos anos, e com certeza o torcedor dos Cardinals nesse momento está extremamente otimista com o time, e vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Mas que demonstração de força também para um time que tem tido problema jogando em casa aqui nos últimos anos, né? Foi lá e realmente detonou a equipe dos Rams, linda vitória. Mas duas coisas que eu queria destacar, começando aqui com o Cincinnati Bengals e o Kansas City Chiefs. Você não sente que sempre quando os Chiefs enfrentam os Bengals tem alguma coisa assim meio errada, né? Porque os Chiefs, eles detonam todo mundo, mas todos os jogos contra os Bengals têm sido extremamente apertados. Até o jogo do ano passado sem o Joe Burrow, que Cincinnati estava vencendo no quarto período. 5 jogos todos decididos por até 3 pontos. Os Chiefs venceram essa partida. Foi uma boa vitória, teve a falta lá numa 4ª-16, uma interferência que aconteceu, posicionou o Harrison Butker, ele foi lá, chutou o field goal da vitória, os Chiefs venceram por 1 ponto. Mas o Patrick Mahomes teve apenas 151 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações, teve uma anulada por causa de falta. E o Joe Burrow, mesmo com um time que não tá com força total nesse momento, Ja'Marr Chase ainda vai melhorar bastante, eu acho, porque a gente sabe do talento que ele tem, não fez nada nessa partida. T. Higgins está machucado. E o Joe Burrow, mesmo assim, foi lá e dissecou um pouquinho a defesa do Kansas City. Agora eu sei que ele teve um fumble retornado para TD, não foi um jogo perfeito, mas foram 2 touchdowns, nenhuma interceptação, ele teve 258 jardas na partida e ele lançou bolas para os seus tight ends. Ele completou 14 de 16 passes para os seus tight ends. O grande quarterback acha uma fórmula nova quando ele não tem todo mundo à disposição. E é isso que faz o Burrow. E eu gosto muito da confiança que ele tem quando ele enfrenta esse time. E eu sinto que o Patrick Mahomes e os Chiefs, de um modo geral, não mostram o seu melhor contra Cincinnati. Então, essa confiança que o time demonstra, né, o Cincinnati, é um dos motivos pelos quais eu tenho o meu palpite na pré-temporada foi Bengals no Super Bowl. E esse jogo não muda nada pra mim. Sim, os Chiefs venceram, mas 151 jardas do Mahomes, frustrado basicamente o jogo inteiro. Teve a falta lá que realmente ajudou. Sem aquela falta, teria os Bengals iam vencer esse jogo. Então os Bengals, cara, com o Joe Burrow nos 2 primeiros jogos da temporada, tem 1 vitória, 9 derrotas desde 2020. O time sempre joga mal no início. Tá 0-2. Eu espero o Cincinnati engrenar consideravelmente aqui. E eu sinceramente acho que essas duas equipes ainda vão se enfrentar na pós-temporada. E finalmente o Caleb Williams. Caleb Williams jogou bem melhor nessa partida do que jogou na semana 1. Só que ele foi sacado 7 vezes e foi pressionado em 35% de seus dropbacks. Eu tiro o chapéu pro Houston Texans, que eu acho que vai ser um dos melhores times da NFL nessa temporada, tá 2-0. Mas teve vários momentos que eu gostei e alguns momentos que eu não gostei, né? Que era uma preocupação com ele indo aí pra NFL. Que ele fazia isso também no college. Sai do pocket, cria com as pernas, força um passe. É interceptado. Aconteceu nessa partida. Teve até uma interceptação terrível que foi anulada por causa de falta, né? Então eu gostei do Caleb Williams, de várias coisas que eu vi, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, achei que ele não foi ajudado pela linha ofensiva, que jogou mal demais. Foi bem no ano passado, muito mal nessa partida, e aí, em breve, pode começar a ser uma preocupação. Especialmente quando você tem um quarterback calouro, né? A gente sabe que ele tem um bom trio de recebedores, ele tem bons corredores, e a linha ofensiva, que era para ser até um ponto sólido do Chicago Bears, tá deixando a desejar aqui. No jogo contra o Tennessee não teve uma participação boa e de novo contra o Houston. Então a gente precisa questionar aqui. 7 sacks, muita coisa. E muitos desses sacks foram com pressão imediata para cima do Caleb Williams. Mas ele teve a experiência de ter a bola faltando 2 minutos aí na reta final, horário nobre. Achei que ele teve alguns momentos. Eu tô confiante na evolução do Caleb Williams, mas vamos ficar de olho aí nessa linha ofensiva e vamos ver se ele começa a aprender a não tentar a jogada miraculosa sempre,
Às vezes, você escapa da pressão, a melhor jogada é jogar a bola fora, tá bom? Então é um aprendizado aqui, eu acho que ele vai evoluir, ele tem talento, e eu acho que o Chicago Bears, que tem uma sólida defesa, eu acho que vai ter uma boa temporada, mas precisa acertar tudo aí nas trincheiras, e o Caleb Williams, obviamente, precisa vencer as batalhas dos turnovers para ter sucesso. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Então é isso aí, Monday Night Football chegando hoje com o Philadelphia Eagles e o Atlanta Falcons, promete ser sensacional também. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e falamos em breve aqui no canal. Grande abraço a todos vocês. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muita safadinha esse vídeo.